Você está ouvindo a Comunidade Acústica, o podcast da Sociedade Brasileira de Bioacústica. Salve, salve, ouvintes! Eu sou o Tomás. E eu sou a Carol. E eu sou a Malu. Já sou figurinha daqui, né? Exatamente. Bom, gente, então antes da gente começar o nosso primeiro episódio sobre acasalamento e reprodução do papagaio do mangue, a gente gostaria de lembrar vocês de se inscreverem nos canais da Sociedade Brasileira de Bioacústica e acompanharem o nosso conteúdo. Então, se você estiver ouvindo no Spotify, clica no coraçãozinho na página do podcast, e se tu estiver ouvindo no YouTube, dá um like, se inscreve no canal da Sociedade Brasileira de Bioacústica se você ainda não for inscrito, e clica no sininho para sempre saber quando vai sair um novo episódio. Durante o mês passado, a gente não disponibilizou episódios da comunidade acústica, justamente porque a gente estava finalizando uma disciplina sobre divulgação científica, né? Que é aquilo que a gente mais tenta fazer aqui no nosso podcast. E a gente conseguiu aprender muita coisa durante esse semestre e vamos tentar aplicar esse novo conhecimento nesses e nos próximos episódios. A gente sempre comenta aqui, mas a gente quer reforçar a importância da divulgação científica. Muito conhecimento é construído e discutido apenas dentro da academia, e principalmente nesse momento de negacionismo extremo, é essencial a gente difundir esse conhecimento e aproximar as pessoas da ciência. Nós somos muito gratos por todas as chances que temos de nos aprofundar nesse assunto e esperamos trazer conteúdos cada vez melhores para vocês. A gente também quer agradecer especialmente à professora Patrícia Izar e ao professor Nicolas Chalini, que fazem esse trabalho incrível no curso de Psicologia Experimental lá da USP. E eles sempre incentivaram a gente, vários estudantes, a produzirem divulgação científica crítica e de qualidade. E a gente fica muito feliz de ter tido essa experiência com eles e de ter colocado em prática no nosso podcast. E lembrando, por fim, que se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, você sempre pode entrar em contato com a gente via e-mail para conversar. A gente vai ficar muito feliz em trocar uma informação, uma ideia, e a gente está sempre de ouvidos abertos. A gente chamou a Malu aqui para conversar um pouco sobre acasalamento. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida conjugal nos papagaios do mangue. Amazona amazônica, a ave mais amazônica que tem, né? É interessante, né? Que esse é o nome científico, né? Do papagaio do mangue e que é super, né? Amazônico. Né? O gênero de todos os papagaios é Amazona e esse nome completo dele, né? O nome da espécie é amazônica sem acento, né? Que em latim não vai acento. Eu já tenho uma primeira dúvida, então. Da onde é que vem o nome popular dele, papagaio do mangue? Ele fica mesmo no mangue. No mangue da Amazônia. A gente lá perto na região de Belém, né, um pouquinho mais longe, a região que lá no Pará a gente chama de Salgado, né, região do Salgado, que seria que dá para o mar, né, então a região de Salinas, né, de toda Curuçá, aí até Algodoal, Marapanim. Nós fomos atrás dos papagaios no mangue mesmo, né? Aí que ficamos sabendo que era papagaio do mangue, né? A gente não... Eu também tinha essa dúvida logo no início, né? Que falava esse nome, né? Por que será, né? Mas realmente ele é comum no mangue. Mas, na verdade, toda a região de Belém a gente vê todos os dias os papagaios, né? A gente vê no campus da UFPA, todo dia eu vejo, né? Então, eles é uma espécie muito comum na região. Então, toda a distribuição dele na região amazônica até o norte do Paraná, né? Encontra-se, né? Uma espécie muito abundante e distribuída por toda a bacia amazônica até um pouquinho além para o sudeste. Malu, então, os papagaios, de modo geral, eles têm alguns comportamentos muito interessantes. Por exemplo, porque eles são gregários, altamente sociáveis, né?
várias espécies de papagaios, eles formam casais que duram para a vida toda, pelo menos para a vida toda de um deles, né? É como nós estávamos conversando, né? É infinito enquanto dura, né? Porque eles não vivem sozinhos, né? Então eles não vão ficar sem um companheiro, né? Se perder um, vai com certeza arrumar outro rapidinho, né? Então eles são juntinhos assim, um grupinho familiar, né? Pai, a mãe e os filhotes que se emanciparam do ninho. Pode ser até 4 filhotes, né? Se todos eles sobreviverem, né? Os 4 ovos que muitas vezes é comum a fêmea botar, aí você vê então os filhotes voando com os pais durante um bom tempo, logo depois que eles saem do ninho, né? Mas o que você vê sempre é, então, casal. Então eles estão sempre em 2, parece até uma ave com 2 cabeças, né, quando eles estão voando, porque eles estão sempre bem juntinhos. Em quanto tempo, por exemplo, que um papagaio do mangue ele se torna adulto e começa a sua vida conjugal, assim? Como é que é o processo de eles se apaixonarem? Mas seria assim a questão da maturidade, né, sexual, né? Então eles ficam assim umas 8 semanas dentro do ninho, né? E então demora, é um trabalho árduo dos pais para cuidar e alimentar o bichinho, né? Mas vocês sabem, né, que aves, o interessante é que elas crescem muito rápido, né? Elas não ficam pequenas, assim, quando é filhote, não é igual mamífero que você logo vê que é um filhotinho, que ele é menor, que ele vai crescer, ele tem uma carinha de filhote. O papagaio, assim como todas as outras aves, ele quando ele já está emplumado, ele já está com a cara de adulto, só que ele não é adulto, ele é ainda um jovenzinho que precisa de aprender um monte de coisas, né? Aprender os sons que ele tem que produzir e aprender a ver onde tem as comidas, né? Então esse que é o principal trabalho, né? Eles vão então procurar locais para se alimentarem, onde tem frutos, né? Cocos, polpas, para eles conseguirem se alimentar. Lembrando que a ave come muito, tá? Uma ave come bastante, né? Então o pessoal fala comer igual passarinho, mas na verdade um passarinho come bastante. Malu, qual é a expectativa de vida, né, dessa espécie e com quanto tempo mais ou menos então que elas chegam nessa fase juvenil e na fase de maturidade sexual, né, para reprodução? Seria no primeiro ano, né? A gente fica sabendo, interessante, né, através da bursa cloacal, né, que seria então uma estrutura que tem lá na cloaca e que mostra então que ele já não é jovem, né, que já é o órgão equivalente ao timo dos mamíferos, né? Então eles a testosterona, né, todos os hormônios sexuais que tem nos mamíferos, nos seres humanos, temos também em aves, né? A testosterona vai atuar e ele vai então, né, tipo se apaixonar lá no primeiro ano, né, de vida já acontece essa questão então da maturação sexual. Então a próxima primavera ele já vai então ter coito. Nós tivemos a sorte de uma vez ver uma cópula, né, que é uma experiência incrível, né, muito bacana mesmo. Eles têm uma cópula demorada. A cópula, Malu, para quem não sabe, é o fazer amor. Então a corte eles fazem às vezes assim, então tem todo um ritual, apesar que nós não conseguimos ver mesmo isso. Nós vimos que o macho, ele dá comida para a fêmea, ele traz comida para ela, traz presente, né? E isso é bem comum, né, Malu, no mundo animal, esse presentear a fêmea. E faz a mesma coisa com o filhote depois também, dá comida, né, assim, fica cuidando, né? E aí eles ficam de lado a lado para fazer a penetração, né? Seria só, eles não têm pênis, né?
Então tem só o encostar de cloacas, né, que vão se massageando, né, e aí dura um bom tempo, assim, uns minutos, sabe? E porque normalmente em aves é segundos a cópula, né? É muito rápido, né? E do papagaio é bem demorado, então tem um vínculo realmente grande entre eles desde este momento, que não é muito comum entre as aves, né? Que legal! É muito fascinante, né? Meus alunos que estavam estudando os papagaios olhavam e falavam assim, nossa, acho que eles vão dominar o mundo, né? Porque realmente é muito fascinante, é muita inteligência, a gente vê muita esperteza entre eles, né? Sim, a gente vai dar alguns séculos e vai ver o mundo povoado de papagaio e gralha. Seria muito bom, né? Eles são realmente interessantes, né? E muito espertos. Malu, e nisso ocorre alguma disputa assim entre machos por uma fêmea ou é através só dos presentes? Olha, foram mais de 10 anos de observação, né, do papagaio do mangue. Eu nunca vi briga por fêmea. É até interessante a pergunta. Realmente nunca vi. Nós já vimos brigas por ninho, por oco de ninho, porque eles fazem, então, os ninhos em cavidades, né? Isso que eles disputam. Aí nós vimos muitas vezes, né? Inclusive a disputa com o casal. Eles fazem, então, umas disputas ritualizadas. A gente até tem o som para isso, o som que é da briga. E geralmente foi por locais de nidificação. Então, eles fazem em árvores mortas, né? Eles cavam um buraco até bem fundo, às vezes bem inacessível. Esse buraco eles deixam bem confortável, com serragem, tudo para colocar os filhotinhos e os ovos, né? E tem que ter, então, essas cavidades. Isso é difícil muitas vezes de encontrar, não é tão abundante. A gente pode dizer que é o fator limitante. E aí nós tentamos colocar caixas artificiais, de ninhos artificiais também, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu nenhum sucesso. Colocamos umas 4, deu bastante trabalho para fazer, a caixa era muito bem feita, tal, mas eu acho que tem um segredo aí de orientação da abertura. Eles são muito cautelosos, né? Então a abertura do ninho deve ser no local certo, sabe? Deve ter uma porção de detalhezinhos que a gente não conseguiu identificar. E isso é muito interessante, né, Malu? Porque eu já vi essas caixas serem produzidas para outras espécies e deu certo, citacídeos, né? E dá certo, exato, com araras. Uhum. Que é bem comum em projetos de conservação, né? Para arara azul, o pessoal faz isso de rotina, e arara vermelha também aproveita, tal. Então, assim, nós não fizemos isso intensamente, né? Tentamos só com algumas caixas, tal. Mas, assim, pode ser que dependeu de mais informação, né? Até o vento, sabe? A direção do vento. Tem várias coisas, vários fatores que a gente não identificou bem, né? Como é que deveria ser feito para eles ocuparem os ninhos. Legal saber que de cara já tem mais coisa para estudar sobre a espécie. Tem, inclusive, espécies próximas, correlatas, que estão super ameaçadas de extinção e que pode ser semelhante, né, a reprodução para essas outras espécies, né? Só que é um trabalho muito duro, gente. É um trabalho que a minha aluna Leiliane Negrão de Moura, né, que ela nos ouça e que teve todo o mérito dessa informação toda que eu estou passando para vocês, né? Ela que fez questão, né? Porque eu sempre trabalhei com bioacústica, ela que quis fazer o trabalho da reprodução, né? Eu sempre achei dificílimo, eu falei, não vai dar certo, mas ela pegou, ela fez curso de rapel, ela
trabalhou mesmo, ela fez academia para trabalhar os músculos, para conseguir subir nas árvores, para conseguir fazer ela fez curso com a Neiva Guedes lá no Pantanal, com as araras azuis. Ela ficou 1 mês lá estagiando para aprender isso, né? Então ela queria realmente entender a reprodução, né? E foi à custa da perseverança dela que nós conseguimos então fazer esse trabalho. Ela ficava horas sentada num blind, né? Que seria tipo uma cabaninha. A gente conseguiu uma cabaninha, é tipo uma barraca daquelas bem simples, tipo igluzinho, e colocava assim num local que tinha um ninho mais exposto. Ela ficava horas lá, e foi assim que a gente conseguiu tantos dados, tanta informação, né? Não tem segredo, tem que observar muito mesmo para conseguir essas informações. Malu, eu tenho comentado aqui, eu acho que faz alguns episódios já, né? Como os trabalhos de história natural, eles são extremamente relevantes, né? Então é a partir de toda essa experiência que a gente tem em campo, de horas de coleta, horas de observação e de preparação, né? Que ninguém vê o quanto a gente se prepara para ir para campo, é que a gente coleta tanta informação valiosa. Não, e o trabalho de paciência mesmo, né? De ficar, né? Então você com os macacos vai ser a mesma coisa. Você tem que seguir e ficar realmente sendo uma macaca, né? Você vai ter que... Então foi a mesma coisa com os papagaios, né? A gente entrou na intimidade deles realmente, né? Então isso é impagável, essa experiência, sabe? Impagável, realmente foi muito, muito interessante. No começo a gente achou que era impossível, eu mesma falei, não vamos conseguir fazer nada, não vamos conseguir. E conseguimos um monte de informações valiosíssimas. Uma primeira coisa que você já tinha falado, assim, sobre essa vida conjugal deles, por exemplo, era o tamanho da ninhada, né? Que você falou que o geral é serem 4 ovos. Esses ovos, eles são postos de quanto em quanto tempo? Como é que é essa questão da postura para fêmea? A postura não é assíncrona, né? Então ela vai pôr um ovo, depois outro. Mas assim, é raro sobreviver os 4, tá? Geralmente são 2 ou 1, entendeu? Então sempre fica um que vai ser mais alimentado, porque nasceu primeiro, e o outro bem pequenininho, né? Nós vimos várias mortes no nosso trabalho, vários filhotinhos que já às vezes nasceu morto, às vezes foi predado por larva de mosca, por aranha. Nós conseguimos registrar uma aranha que entrou no ninho e comeu um filhote, né? É impressionante. Eles são muito predados por tucanos, né? Também, isso a gente já presenciou também, serpentes, tudo. Então, tem muita perda, né? Mas então tem perda natural, não só da predação, dessa assincronia. Então a alimentação não é assim igual, né? Assim, igualitária entre os filhotes. Sempre algum vai ser prejudicado, né? Então é muito difícil cuidar de um filhote de ave normalmente, papagaio, um custo energético muito grande para os pais ficarem arrumando comida para os filhotes. E eles comem muito e muitas vezes, porque eles têm metabolismo alto, quer dizer que eles consomem muito, a energia muito rápido, vai precisar de uma alta frequência de alimentação, né? Então, geralmente assim, o mais comum é 2 filhotes ou 1. É isso que a gente viu na prática, tá? Malu, você tinha falado que os filhotes demoram umas 8 semanas para atingirem esse tamanho adulto, né? Mas isso marca o fim dessa relação? Seria mais para voar, né? Quer dizer, o tamanho, na verdade, ele atinge bem antes. Só que ele não tem pena ainda, né? Eles são o que a gente chama de altricial, que quer dizer que eles são muito dependentes
quando eles nascem de olhos fechados, sem nenhuma pena. Inclusive dá para ver o papo bem transparente, eles nascem bem frágeis, né? Como os passeriformes também. Então, eles são como se fosse um bebezinho mesmo, bem frágilzinho, e demanda muito trabalho, muito cuidado, né? Então daí eles vão demorar, e os dois, macho e fêmea, cuidam do filhote, dá bastante trabalho mesmo. E daí, quer dizer, aí chega um momento que ele tá do mesmo tamanho dos pais, mas já era do mesmo tamanho, só que ele já tá emplumado. Aí quando tem as penas suficientemente para voar, né, a pena das asas completa, tudo, aí ele vai voar. A primeira vez a gente registrou isso algumas vezes. Malu, fazendo um link com o episódio passado, em que a gente falou sobre comunicação, né, principalmente entre mães e filhotes, e entrando já na bioacústica, que é um dos focos do podcast, você percebe algum tipo de comunicação específica entre as mães dos papagaios e os filhotinhos dos papagaios, ou a comunicação ela é mais observada nos contextos de reprodução, por exemplo? Olha, nós registramos vários sons, né, que tem esse contexto comportamental. Aí, no caso, quando a mãe está cuidando do filhote, a gente vê mais a questão dos begging calls, né, que seria, então, os chamados de alimentação, que eles estão pedindo a comida. A gente viu que eles modificam esses sons ao longo da vida, né? Então tem todo um desenvolvimento disso. E os sons mais importantes, quer dizer, a gente percebe assim que a vida deles está muito baseada em manter a segurança, né? Então eles estão muito ameaçados e os filhotes fazem bastante sons assim ameaçadores também. Os próprios filhotes fazem. Quando a gente percebeu várias vezes que a gente foi manipular, colocar microfone, aí eles gritam uma coisa horrorosa, né? Que é para ver se te espanta mesmo, e consegue espantar sim, que a Leiliane levou muito susto quando ela estava tentando manipular, fazer alguma coisa, né? E teve uma vez que o filhote já estava grandinho, e daí foi uma situação assim dramática, que era o Jaque na época que estava pegando o filhote, e ele já estava grandinho, e ele tem uma garra muito pontuda, porque ele não tinha desgastado a garra, ela estava igual uma navalha. E daí o Jaque foi pegar, porque a gente queria marcar eles, ver o quanto que eles voavam, né? Então foi uma tentativa. Então ele já estava para sair do ninho, ele pegou o filhote na mão, o filhote enfiou a garra nos braços dele, começou a sair sangue para todo lado. Aí ficou, eu não sabia o que fazer, aí eu fui puxar o filhote, aí que piorou a coisa, e o Jaque lá sangrando, e ele subindo numa escada, tava no alto, no ninho. Aí a gente ficou desesperado, e aí o filhote acabou voando, né? A gente chegou a fazer, acho que uma marquinha com esmalte na cabecinha dele, mas a gente nunca mais viu esse filhote, né? Ele saiu voando e foi embora, né? Então foi assim, né, um fiasco, né? Mas assim, então eles dão trabalho, né? É difícil. E a questão da comunicação, então, entre mãe e filhote, a gente não viu uma mãe vocalizar, a gente só via o filhote, né? Então tem várias coisas, assim, aí nós publicamos também que há muita comunicação de gesto, né, entre eles quando estão no ninho. Então tem tudo isso. E tudo isso por quê? Porque para ser cauteloso, para não chamar atenção. E é conhecido também entre os papagaios toda uma movimentação da pupila também, né? Então, quando está pertinho dentro do ninho, pode ter outras formas de comunicação sem ser a sonora.
Voltando àquela questão que eles formam casais, né, pra vida, como é que é a comunicação entre o casal? Porque muitas vezes esses animais, eles são gregários, altamente sociais, então acabam juntando bandos com vários casais, mas os filhotes e tudo mais, é uma gritaria do caramba, né? Mas eles conseguem se reconhecer ali no meio. Como é que isso funciona? A gente já sabe isso. É uma coisa maravilhosa, né? Que tem o dueto. Então, eles têm uma coisa que é como uma aliança, né? O canto em dueto, um casal, é uma aliança entre eles, é uma forma de reconhecimento, assim, né? Os papagaios realmente são muito românticos, né? Então a gente descobriu isso, que além de ter sons diferentes conforme a população, os dialetos, eles têm duetos entre casais que são únicos também. Então, por isso que eles se reconhecem, né? E eles cantam esse dueto em voo. E aí tem várias espécies que são assim, né? Que fazem isso. E que a gente tem essa hipótese de que a função biológica do dueto seria uma aliança entre o casal. Nossa, muito legal, Malu. Eu não conheço muito sobre aves, né? Eu sempre trabalhei com anfíbios anuros e agora com os primatas. Mas eu não sei o quanto isso é comum, o macho e a fêmea vocalizarem e eles estabelecerem vínculos a partir de um dueto, por exemplo. Nas aves isso é comum ou é muito específico dos papagaios? Não, é comum, tem várias espécies que fazem isso, né? Posso citar várias, o João de Barro, por exemplo, que ele é bem conhecido aqui no Sudeste. Não tem João de Barro lá na Amazônia, você vê? Então, tem vários tipos de dueto, né? O João de Barro, o macho canta uma coisa complexa e a fêmea canta como se fosse só o backup, né, que a gente fala, que seria assim, se ela faz só pi, 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 né, então faz aquele sonzinho que seria assim, não é complexo. Agora tem outros que são hiper complexos, né, que os dois fazem duetos, como os triotóros, que nós estudamos também, né, então fizemos trabalhos com triotóros, que é então a garrincha de bigode, né? E que faz então duetos incríveis, né? Não tem dois iguais também, né? Os pinguins também, eles se reconhecem numa colônia de milhões, né? De 1 milhão de pinguins, eles conhecem o seu par através de som que vai ser correspondido. Aí nem sei, é um dueto assíncrono, né? Porque a fêmea chega com o macho que está equilibrando o ovo entre as perninhas dele, né? O filhote, já no caso, quando ela chega, e aí o macho responde. E daí eles fazem um dueto. Bababá, bababá, né? Então, e é bem complexo, bem interessante. O Thierry Ubin, aquele pesquisador que nós conhecemos, fez esse trabalho com os pinguins, o pinguim imperador, né? No caso dos papagaios do mangue, o dueto ele é diferente entre casais? Poderia reconhecer um casal de outro pelo sonograma, assim, ouvindo o som? Sim, poderia conhecer e poderia conhecer o dialeto também populacional e sem perder o som específico, sabendo que todos eram papagaio do mangue. Então, à primeira vista pode ser difícil você falar, como você consegue diferenciar o papagaio do mangue ou o papagaio verdadeiro, por exemplo, que é o mais comum aqui na região sudeste, né? Na verdade, dá para reconhecer sim os sons. Na verdade, é bem diferente, depois você aprende, fica fácil. Sim. Que entre papagaios do gênero Amazona, provavelmente vai ser um pouco mais parecido, né? O que eu lidei um pouco aqui foi com diferença entre a Amazona estiva, que é o papagaio verdadeiro, né? Que a gente convenciona, e o Pirrura frontalis, que é aquela tiriba de testa vermelha. Só que daí a pirrura realmente é um animalzinho muito menor e você consegue perceber que é um som, assim, até um pouco mais estridente do que o papagaio verdadeiro, assim. Aí que vai, né? Tem que estudar o sonograma, às vezes não é tão evidente as diferenças, né? Mas você vai aprendendo, mesmo entre periquitos, né? Aí tem um periquitinho que é mais rouquinho, outro que tem um som mais estridente, então aí a gente vai diferenciando. Mas dá sim
E é bem nítido, esses sons que eles produzem não são aleatórios, porque parece aleatório, né? Você escuta, tá aqui, aí não, tem um grito de alarme bem definido, isso que a gente concluiu também com as nossas observações. Tem os sons produzidos quando eles se alimentam, então tudo muito bem definido. Você comentou também antes dos dialetos, né? Dialeto é uma coisa de população. A gente sabe que a gente, né, tem uma hipótese de que os dialetos servem para exatamente reconhecimento populacional e percepção se durante migrações ou dispersões de grupos, de onde eles são, como eles vão se colocar num novo ambiente, por exemplo, ou mesmo no dormitório, né? Quem são aqueles que vão naquele dormitório? Todos eles têm o mesmo dialeto, né? Então essa é uma pergunta que a gente não respondeu, né? Que poderia ser que tivesse uma mistura de dialetos, mas o que a gente conseguiu fazer, eu ressalto que é um trabalho bem difícil de fazer, que eles voam muito alto, né? Então as gravações são bem dificultadas. Nós conseguimos gravar em várias localidades e a gente viu que tinha localidades que eram bem diferentes, parecia outra espécie e tal, mas não, né? Tinha os parâmetros do som da espécie, né? Mas a gente consegue diferenciar, então quer dizer que deve ser importante diferenciar a população, né, desse grupo de alguma forma, mas eu não sei, por exemplo, o quanto que eles vão se encontrar, entendeu? Se eles se deslocam o suficiente para encontrar o povo de outro dialeto, de outra língua, né? Isso eu não sabemos, mas uma ideia era colocar um rádio colar e seguir e tal, só que é bem complexo, porque eu acho que eles voam muito alto e voam muito, talvez mais de 100 km por dia. Eu sei que você já comentou um pouquinho sobre uma aluna sua, né, que estava envolvida diretamente com a reprodução dos papagaios. E se você puder contar um pouquinho como vocês conduziram os estudos em relação ao método e, por exemplo, as localidades, os equipamentos que vocês usaram e quais trabalhos estão disponíveis para as pessoas darem uma olhada se elas quiserem mais detalhes. A Liliane Negrão de Moura. Nós publicamos vários trabalhos que estão aí disponíveis, né? A gente pode colocar, foram trabalhos internacionais, pode colocar as referências de alguma forma, né? Acho que a gente pode disponibilizar aqui embaixo todos os links e as pessoas acessam. Nós utilizamos, então, os gravadores, binóculos, foi tudo muito simples, a gente não tinha muito dinheiro, as imagens que a gente conseguiu produzir foram bem fraquinhas, né, porque a nossa câmera não era muito boa, mas conseguimos bastante registros, né, e conseguimos boas publicações, livro, tudo, teve vários artigos importantes, né? Então rendeu bastante mesmo. E a questão dos materiais foi tudo muito bem, muito simples, né? Não conseguimos fazer nada de sofisticado, por exemplo, como colocar um rádio colar ou alguma coisa de segmento, assim, um chip, né? E tentamos, mas não conseguimos. Colocamos microfone dentro do ninho. Só um ou outro que tinha acesso que a gente conseguiu fazer isso. E aí a gente fez gravações de filhotes em desenvolvimento, né, que foi bacana. E depois pegamos esses equipamentos profissionais que nós temos aí, Tascam, Marantz e microfone ultradirecional. E aí a gente viajou, fomos atrás, fomos na Paraíba, fomos em Palmas, fomos em várias localidades de Belém para gravar os dialetos.
Aí a gente fez as gravações assim mesmo. Mas assim, é tudo muito na sorte, né? Você tem que observar onde que eles passam para gravar na hora que eles estão vocalizando, né? Então, realmente não é evidente, não. Ai, Malu, eu tenho aprendido na curta trajetória acadêmica, né, que tem várias coisas que influenciam, né? Então a gente precisa de verba, porque sem dinheiro a gente não consegue conduzir uma boa pesquisa, mas quando a gente tem pouco dinheiro, a gente precisa de perguntas bem simples e objetivas, porque é possível da gente responder, né? Passado todos esses trabalhos, esses anos de pesquisa com os papagaios do mangue, como é que está o estado de conservação dessa espécie? E até que ponto que esses trabalhos assim, interferiram assim, na preservação do papagaio do mangue? Infelizmente a gente não pôde parar a predação, né, e o tráfico do ser humano, a pressão do ser humano em cima dessa espécie. Então, por exemplo, todos os ninhos que nós monitoramos, tudo que nós fizemos na região de Santa Bárbara, não tem mais nenhum, né? Acabou. E a quantidade de papagaios que tinha na Ilha dos Papagaios, que era o dormitório, também diminuiu muito, embora não tenha mais, então, monitoramento. Então, enquanto estávamos fazendo os trabalhos, eu acredito que tinha um certo controle, embora nós não podemos fazer muita coisa, né? Porque dependendo, a gente fez denúncias, a gente percebeu que estavam predando os ninhos, né? Eles roubavam os filhotes, vendiam, presenciamos vários crimes. Depois até fizemos trabalhos para verificar quem é que tinha papagaio. Por exemplo, a gente tinha vizinho que era juiz e que tinha um papagaio ilegal na sua casa, né? Então a gente na verdade serviu mais só para verificar o estado da desgraça, né, do que para realmente uma ação efetiva que não foi feita, né, que ninguém fez, mas nós tentamos. Fizemos também bastante educação ambiental, né? Conversamos com as pessoas e tudo, mas o que a gente vai fazer, né? A pressão econômica é muito grande, né, também. Eles vendem os papagaios a R$20 cada um, que vendiam, mas vendem, né? Agora eu acho que tá bem feio pela destruição do habitat mesmo também, né? Malu, eu acho que a gente pode até linkar com a própria disciplina, né, de divulgação científica, sobre a importância da gente trazer todo esse conhecimento, tanto o seu conhecimento e a sua vivência em campo, como artigos publicados, e levar para a população, né, e traduzir esse conhecimento para as pessoas, porque assim, quando elas têm acesso à informação e quando elas conseguem refletir sobre o assunto, elas são agentes de mudança. Então, ninguém vai traficar o papagaio se você não tiver para quem vender. E você começa a contornar o problema através de educação ambiental, né, e divulgação científica. Fizemos tudo isso muito, falamos com as crianças, né? Realmente teve uma vontade, né, de fazer essas ações e tudo, cartilhas e várias coisas que fizemos muito isso também com os botos, né? Com outros alunos, outros trabalhos que nós fizemos, né? Tentamos muito, mas é só, né, gotinhas do oceano que vão então fazendo efeito aí, eu acho que muito para as crianças, né? As crianças que acabam modificando até o comportamento dos pais e tudo, né? Mas é complicado, né? O que a gente queria é que realmente tivesse um envolvimento de governo, de poder econômico mesmo, para poder ter uma ação mais efetiva, né? Eu acho que vale enfatizar, Malu, sobre isso que você falou, né, de medidas de conservação e de proteção e de educação ambiental. Apesar da gente esperar que elas sejam financiadas, né, e que elas partam de poder público, tem várias pequenas iniciativas que são feitas. Então tem toda aquela iniciativa sobre os primatas não serem considerados pets e não serem criados dentro de casa.
que a gente comentou também no episódio passado. E eu acho que o mesmo vale para as aves, né? A gente tem vários projetos sobre não criar as aves em gaiolas. E eu acho que, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, né, de pesquisador em pesquisador, a gente está conscientizando as pessoas a não perpetuarem esse tipo de comportamento e esse tipo de ação. Com certeza, né? A gente vai trabalhando e fazendo joguinho e promover o conhecimento das espécies, né? Porque o que não sabe, se você não sabe nada de um bicho, você não se importa com ele, né? Você nem sabe que ele existe. Então, é isso. E saber que um papagaio feliz, um papagaio que tá bem, não é a sua casa de, sei lá, de 1.000 metros quadrados que vai fazer diferença, porque ele precisa de 150 quilômetros de espaço e não de 1.000 metros quadrados. Bom, Malu, a gente queria agradecer muito você trouxe muito conhecimento, eu acho que sobre o papagaio, sobre conscientização, sobre educação ambiental, sobre ciência, e foi muito prazeroso e foi muito gratificante escutar tudo isso. Eu também gostei, né? Achei assim, deu oportunidade de boas lembranças, de boas informações. Às vezes a gente nem se dá conta até de alguns insights agora quando a gente falou sobre os duetos, por exemplo, já tive algumas ideias aí, porque realmente a gente tem bastante informação e às vezes é difícil de unir tudo, de sintetizar. Então eu agradeço a oportunidade e espero que a gente contribua, né, com esses episódios para as pessoas conhecerem, né, a realidade dos animais e tentar então preservá-los, que é muito bacana você ver o papagaio na natureza. É uma experiência incrível, sabe, de ver eles no dormitório, por exemplo. Parece um bando de adolescentes conversando, né? Eles são muito interativos e tal. Então é muito melhor do que manter um animal dentro de casa, estragando os móveis, fazendo cocô, fazendo bagunça, você tendo que gastar dinheiro com ele. Aquele papagaio que está na natureza é seu, né? Então é isso. E fica mais um lembrete, né, que a gente vai deixar todas as informações que foram discutidas aqui, elas foram baseadas então em artigos, em trabalhos, em teses, e vai ficar tudo aqui nos links, então as pessoas podem acessar. Muita picada de mosquito. Comunidade Acústica é um podcast da Sociedade Brasileira de Bioacústica, criado, roteirizado e editado por Tomás Onaiser Rostirola e Maria Carolina Rodella Manzano.